Muito bem-vindos. Hoje temos connosco César Sá Esteves, sócio do Departamento Laboral da SRS Legal, para partilhar connosco a sua visão sobre as recentes alterações à legislação laboral. Olá César, seja bem-vindo. As alterações estão finalmente em vigor desde o passado dia 1 de maio e eu começaria por lhe perguntar qual é que é a apreciação que faz das mesmas. Obrigado, Magda. É um gosto estar aqui consigo. É uma ótima pergunta a sua. A reforma ainda é jovem, ainda entrou em vigor, como referi, há pouquíssimo tempo. Eu diria que o grande desafio é, de facto, a compreensão desta reforma nos seus propósitos, nos seus desígnios e nos seus detalhes. É uma reforma que foi muito abrangente, em alguns pontos é muito aprofundada e, portanto, há aqui um desafio que está lançado para os vários agentes, para as várias pessoas que vão ter que compreender e aplicar estas matérias, de facto, gerirem todo este manancial de alterações. Eu começaria por dizer que o primeiro desafio é para as empresas, para compreenderem os novos regimes e, sobretudo, diria que o grande desafio é as empresas interpretarem esta reforma não como um desincentivo, mas como um estímulo à criação de novos postos de trabalho e à incorporação na gestão das relações laborais dos grandes propósitos da reforma, que é tornar o trabalho mais digno e fomentar a entrada de jovens no mercado de trabalho. Eu diria que para as empresas será talvez este grande desafio, não se assustarem com aquilo que é dito a propósito de muitas subtilezas da lei e capturarem, de facto, aqui os aspectos mais positivos que a reforma traz, que também existem na vertente das empresas. Para os trabalhadores, eu diria que também há aqui grandes desafios e, na minha perspectiva, é sobretudo potenciarem a melhoria que emerge desta reforma para as condições de trabalho e para o designado work-life balance, para uma melhor compatibilização da vida profissional com a vida pessoal e social de cada um dos trabalhadores. Mas também há desafios para outros intervenientes, designadamente para os sindicatos. A reforma veio mexer aqui em muitas matérias, em que há um reforço das atribuições, um reforço das competências. Há aqui uma vontade de conferir aos sindicatos um maior protagonismo na gestão de determinados aspectos mais periféricos do mundo do trabalho, como sejam as situações de prestação de serviços, de outsourcing, dos trabalhadores independentes, designadamente aqueles que estão em situação de dependência económica. É aqui uma alteração grande, inovadora, em que de repente os sindicatos vão também ser chamados não apenas a defender os interesses do designado trabalhador subordinado, do trabalhador dependente, mas também de trabalhadores ditos independentes, designadamente trabalhadores individuais que prestam serviços preponderantemente a uma determinada empresa ou uma organização. Aliás, é um tema interessante ver até que ponto os estatutos dos sindicatos são compatíveis com a persecução destes novos objetivos, que é a tutela de trabalhadores sem subordinação jurídica. Diria também que para todos nós, juristas, há aqui um enorme desafio, que é tentar capturar todas as nuances, todos os detalhes desta nova legislação, porque é disso que se trata, é todo um mundo novo que se abre através de um conjunto muito diversificado de modificações em várias leis laborais e, portanto, termos a capacidade, num lapso temporal muito reduzido, de identificar todas as alterações, perceber a importância das mesmas e guiar os nossos clientes, sejam eles empresas ou trabalhadores, para estas novas regras. É também um enorme desafio. Também para a magistratura e para a Inspeção-Geral de Trabalho, também haverá aqui desafios grandes, porque a reforma traz novas competências, designadamente de sindicância, de avaliação de decisões de gestão, que historicamente, no mundo jurídico-laboral,
estavam reservadas apenas às empresas, havia um grande respeito, um demarcar da linha que separava a área jurídica da área da gestão, e agora há determinadas matérias em que se limita a intervenção do gestor nas suas tomadas de decisão. E, portanto, esse também vai ser um desafio importante para esses agentes compreenderem a autonomia da gestão. Estamos a falar de matérias como a terceirização ou a limitação de despedimentos quando houve situações de outsourcing e vice-versa. Portanto, são todas essas matérias em que, de repente, também os inspectores do trabalho ou os juízes vão ter que avaliar da bondade de decisões de gestão à luz de regimes laborais. Isto, com uma pequena introdução, dá para perceber, de facto, a dimensão e os desafios que todos os intervenientes no mundo das relações laborais têm à sua frente. César, de facto os desafios são imensos, as alterações são variadas, percorrem não só o Código de Trabalho, não é? Estamos a falar de 13 diplomas no total que foram alterados, com particular enfoque no Código de Trabalho. Que temas é que lhe merecem maior atenção? Magda, são múltiplas as alterações, mas de facto, como diz e bem, estão sobretudo focadas no Código de Trabalho. Eu listaria algumas, são várias, mas listaria algumas. A primeira que tem a ver com o próprio propósito da alteração legislativa, que são as situações de prevenção ou de minimização de situações de abuso no que diz respeito à contratação a termo e ao trabalho temporário. Portanto, há um conjunto de medidas que visam prevenir e que visam punir situações de utilização abusiva do recurso ao trabalho temporário ou ao trabalho a termo, à contratação a termo. São bondosas as alterações e os seus propósitos. A grande questão que se coloca é saber que espaço é que vai ficar reservado para a contratação a termo e para o trabalho temporário. Porque são tantas as restrições, são tantas as formalidades, são tantas as limitações, que de repente é um verdadeiro calvário equacionar e concretizar uma contratação a termo ou um recurso ao trabalho temporário. Portanto, há um conjunto de dificuldades que são verdadeiras armadilhas legais e a celebração de um contrato a termo vai se tornar ainda mais difícil e complexa. E no final do dia não sei se vai cumprir o seu desígnio, ou seja, o excesso de carga burocrática e de formalismo, se não for cumprida, se não for observada, na prática vai manter o status quo atual, que é recurso ao trabalho temporário ou a contratação a termo, porque é essa a vontade das partes, independentemente depois de todos os seus requisitos estarem verificados. E depois, no final do dia, quem estiver mais informado, melhor informado, vai conseguir defender-se e desafiar judicialmente o seu contrato de trabalho ou a sua situação de trabalho temporário. Quem não estiver tão informado, mas de boa fé tiver celebrado um contrato que sabia ser a termo, vai-se conformar. Portanto, que não é muito diferente da situação atual, em que, de facto, há um recurso massivo ao trabalho a termo e ao trabalho temporário, e depois, no final do dia, a conflitualidade depende do nível de informação que cada trabalhador tem e da própria conjuntura. Se tivermos uma conjuntura de maior emprego e se o trabalhador ou a trabalhadora rapidamente voltar ao mercado de trabalho, nem se vai preocupar com o seu anterior contrato. Se não for assim, talvez seja, de facto, gerador de maior conflitualidade laboral. Isto no que diz respeito ao trabalho a termo e ao trabalho temporário. Próximo desta matéria, há também, nesta reforma, uma preocupação de combater os designados falsos recibos verdes ou falsa prestação de trabalho independente. Não sei se, sinceramente, esse propósito está conseguido ou será conseguido. Há, certamente, aqui uma preocupação de sancionar de forma mais severa, de dar poderes forçados à ACT para fiscalizar estas situações. Mas, a propósito disso, o legislador traz-nos uma importante novidade, que é um convite à aplicação da contratação coletiva aos trabalhadores independentes,
que é aqui uma ruptura em toda a tradição jurídico-laboral em Portugal e será certamente um dos aspectos mais desafiantes, na minha opinião, mais enigmáticos desta reforma, ver como todos os intérpretes da lei laboral vão gerir este repto que o legislador está a dar de alargar, de facto, a contratação coletiva também aqui aos prestadores de serviços, em particular aos verdadeiros prestadores de serviços. César, muito obrigada por esta partilha tão enriquecedora. Quanto mais tempo tivéssemos, mais tempo ficaríamos aqui a conversar, que são assuntos com muito sumo e que certamente nos deixam a pensar, e até uma breve oportunidade. Muito obrigado, Magda, muito obrigado pela iniciativa. Nada. E pelo convite.